Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma semana que o Senhor nos concede, nos fortalece e nos livra de todo mal, para a glória e louvor do seu santo nome. Até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos fortalecido, nos livrado de todo mal. O Senhor tem nos inspirado em sua santa palavra a o buscar mais em espírito e em verdade. E estamos reunidos não fisicamente, mas espiritualmente para a glória do nosso Deus. Sendo assim, estarei fazendo a leitura do Salmo 25, versículos 4 e 5, que diz assim a palavra santa do nosso Deus: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Que possamos buscar os caminhos do Senhor, pois só nos caminhos do Senhor há a verdade que liberta, e a verdade que nos dá vida e vida em abundância. Sendo assim, vamos estar orando para iniciarmos este culto. Senhor Altíssimo, majestoso, glorioso, a ti toda a glória e honra, Pai. Pai, te agradecemos por mais uma semana diante do teu altar de graça, Senhor Deus. Não estamos reunidos fisicamente, mas estamos reunidos espiritualmente para a tua glória, Senhor Deus. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pela tua palavra revelada, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, pois tu és o Deus, Senhor Deus, bondoso, gracioso, Senhor Deus, justo, Senhor Deus. E o Senhor tem nos fortalecido, nos abençoado em tempos difíceis, Pai. Passamos por tempos difíceis, mas temos a quem recorrer, que é em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, esteja à frente de cada ato deste culto e que tudo que seja feito para sua glória, seu louvor e para que seu nome seja bendito, Pai. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Vamos estar entoando um hino. Eu peço para que os irmãos acompanhem e louvem ao Senhor de todo o coração. Adorai em majestade, toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade, vinde louvar e vos prostrai aos pés da cruz. Exaltai, bem alto erguei, de Cristo o nome. Adorai, glorificai, Jesus Cristo Rei. Adorai em santidade, Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis. Adorai em majestade, toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade, vinde louvar e vos prostrai aos pés da cruz. Exaltai, bem alto erguei, de Cristo o nome. Adorai, glorificai, Jesus Cristo Rei. Adorai em santidade, Ele morreu, Ele venceu, é o Rei dos Reis.
Convido os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias, a Bíblia física ou em seus aplicativos, no texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos estar lendo os versículos 1 ao 11, que nos diz assim a palavra santa do nosso Deus. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que o Deus fez. Palavras santas do nosso Deus. E realmente há tempo para tudo. E agora, neste momento, é tempo de buscar mais a Deus, buscá-lo em espírito e em verdade, engrandecer o seu santo nome. E vamos estar engrandecendo e bendizendo o nosso Deus com cânticos espirituais. Sei que estás aqui, Senhor,
Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Irmãos, momento da palavra. Quem trará a palavra é nosso pastor, palavra abençoada da parte de Deus, e que possamos escutá-la, meditar nela e praticar no nosso dia a dia. Vou estar orando pelo pastor. Senhor Altíssimo, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Senhor Deus, eu peço que o Senhor aquiete nossos corações, abra nossos ouvidos, Senhor Deus, e que possamos escutar a Tua Santa Palavra, Senhor Deus, e vivê-la, Senhor Deus, de fato,
em espírito e em verdade, Senhor Deus. Fica com cada ato, Senhor Deus, de que for ministrado, Senhor Deus, e nos fortaleça cada vez mais na Tua palavra e nos Teus caminhos, Pai. É no nome santo de Jesus que eu te agradeço. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude nesse tempo complexo, difícil, momento esse em que de fato precisamos da presença de Deus, mas precisamos também, mais do que nunca, buscar a presença de Deus, porque sabemos que Deus aí está e compete a cada um de nós buscarmos a presença de Deus. E nesse sentido eu quero refletir com os irmãos nessa noite no Salmo 81. O Salmo 81 é um salmo que fala bastante ao meu coração e tenho certeza que falará ao coração dos irmãos. E o Salmo 81 nos diz assim: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamastes na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Com o trigo mais fino eu saciaria com o mel que escorre da rocha. Palavras do Senhor. Esse é um salmo que nos leva a pensarmos sobre duas coisas: obediência e desobediência. Exortação a louvar a Deus, buscar a presença de Deus. Pois este salmo revela quem é o Deus da vida em meio à rebeldia de um povo. E Deus se revela ao seu povo cotidianamente, dia a dia. E aqui, neste salmo, é marcado e é por convites. Há convites neste salmo em que o salmista está fazendo com que o povo escute, com que o povo ouça esse grande convite do nosso Deus, o Deus da vida, em meio a todos os percalços da vida. Portanto, este povo ele está reunido para celebrar no templo de Jerusalém. Então vejam, meus queridos irmãos e irmãs, que o povo subiu à casa de Deus e eles estavam celebrando. O objetivo era celebrar a Deus, era buscar a presença de Deus, era estar na presença de Deus. É uma grande festa, festa dos tabernáculos. Faça um pedido às pessoas. Aclamem, isto é, adorem, cantem louvores, acompanham, toquem. Há um pedido,
para que a gente possa adorar a Deus, para que a gente possa buscar a Deus, para que a gente possa aclamar a Deus, para que a gente possa cantar louvores. Era isto que o salmista Asaf estava dizendo ali naquele momento. E aqui nós podemos perceber 4 tipos de instrumentos. Esses instrumentos musicais que eram para aclamarem, para adorar, para cantar louvores. Havia o pandeiro ou o tamboril, a harpa, cítara ou saltério e trombeta, que era feita de chifre de carneiro e era tocada em ocasiões especiais. Seu toque era relacionado com uma festa nacional. Era uma grande festa, era um grande momento de adoração, de louvor a Deus. E aqui menciona-se o motivo pela qual essa festa, esta adoração, estes louvores eram feitos diante do Senhor. Porque era lei, era preceito, era uma norma estabelecida num contrato entre Deus e o seu povo. Irmãos, aqui, nesta introdução, nós podemos perceber que a nossa vida também deve ser marcada por este contrato com Deus, mas não simplesmente um contrato, mas uma aliança eterna com Deus, onde a gente paga os nossos votos, especialmente quando nós nos propomos a adorar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Portanto, era chamando de Israel, Jacó e José, por ocasião do êxodo. Era como se Deus fizesse este contrato com o povo de Israel, com José, com Jacó e com todo aquele povo, lá por ocasião do Antigo Testamento, especialmente no êxodo, quando o povo sai do Egito, quando o povo está a caminho da terra prometida. Muito bem, o corpo deste salmo, ele começa com a apresentação de uma voz inesperada. Alguém do meio do povo faz a denúncia, faz uma denúncia em alguns momentos, marcados pelo verbo escutar. Podemos observar o verso 8, o 11 e o 13. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, sigo os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutassem! Vejam, irmãos e irmãs, que há pelo menos 3 momentos imprescindíveis aqui em que o salmista chama a atenção do seu povo que estava no templo adorando a Deus. Alguém se levanta do meio do seu povo e diz: escutem, preste atenção, olhem. Ou seja, obedeça a Javé, obedeça ao nosso Deus. Irmãos, nós temos obedecido os nossos governantes, nós temos obedecido os nossos empregadores, nós temos obedecido tantas vozes nesta sociedade, mas será que nós temos dado ouvido à voz de Deus, dizendo: escutem, Deus está acima de tudo e de todos, o poder está nas mãos de Deus, o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, não está na minha, não está na mão de absolutamente ninguém, seja lá quem for, com o poder que tiver, mas está nas mãos de Deus. Ouve, ó Israel, obedeça Israel a Javé.
Deus havia libertado o seu povo da opressão e exploração do faraó, provando-o no deserto e revelando-se no Monte Sinai. O profeta pede para ser escutado e denuncia a quebra de aliança. Havia, irmãos, uma quebra de aliança ali com o Deus Todo-Poderoso, com o Deus de Israel, com o Deus de Jacó, com o Deus de José, com o Deus de Abraão. O Deus que fez aliança conosco, o povo havia quebrado esta aliança. Isto é dito de forma muito rápida neste salmo, resumindo tudo no primeiro mandamento do Decálogo: não ter outros deuses a não ser Deus, o próprio Deus, Javé, que tirou os hebreus da terra do Egito. Os versos 10 e 11. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Os versos 12 e 13. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, sigam seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Portanto, mas o povo não escutou a voz de Deus, seguiu seus próprios conselhos, o seu próprio caminho. Portanto, o homem de Deus aqui exprime um desejo, que Israel volte a escutar novamente a voz de Deus, ou seja, se converta a fim de ser livre dos inimigos que lhe tiram a liberdade e os meios de conservar a vida. Irmãos, a gente pensa que nós nos convertemos uma vez e não se faz mais necessário nós nos convertermos dos nossos pecados, da aliança quebrada com Deus, do tempo pela qual nós andamos na presença de Deus, muitas vezes por caminhos errados e escusos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos repensar a nossa vida, precisamos repensar a nossa espiritualidade, a nossa aliança com Deus. Será que em determinados momentos nós não quebramos essa aliança? Será que em determinados momentos da nossa vida nós não buscamos outros deuses, outras coisas, e deixamos Deus em segundo plano, ou até mesmo no relento? Portanto, o homem de Deus vê profundamente, desmascarando um culto que, além disso, o Salmo fala também de inimigos. Quer dizer, o homem de Deus no meio do povo desmascara o povo ali, porque na verdade aquele culto não era um culto verdadeiro. E mais, ainda fala dos inimigos e opressores do povo no versículo 15. Eles, oprimindo o povo, estão odiando a Javé. Por duas vezes o Salmo se refere à comida nos versos 10 e 16, símbolo da bênção de Deus, presente na caminhada do povo. Tudo isso leva a crer que, por esse tempo, o povo não tinha alimento suficiente, e isso se deve à violação da aliança. Olhe para a sua vida e veja quanto que Deus tem lhe abençoado. Não tem lhe faltado pão sobre a sua mesa, nem a roupa sobre o seu corpo. Deus tem lhe abençoado, mas nós precisamos voltar-se para o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Onde estão esses bens? Nas mãos dos inimigos que oprimem a Israel, politicamente, e exploram economicamente, de todas as formas, estão explorando o povo de Israel. E porque Israel, como em outros salmos, não se queixa da opressão e da exploração, parece que não se trata primeiramente da intervenção militar, de um povo mais forte, mas da dominação religiosa. Em outras palavras, o povo de Deus se tornou idólatra.
aceitando deuses estrangeiros. Violou o primeiro mandamento da aliança, e as consequências não demoraram a se manifestar. Perda da liberdade e dos bens que sustentaram a vida. A situação é parecida com as dos tempos de Oséias no Reino do Norte, há cerca de 740 anos antes de Cristo. Então vejam, meus queridos, naquela época a punição para o povo de Deus foi rigorosa e vigorosa, difícil e complexas. Nos nossos dias, as coisas são diferentes. O nosso arqui-inimigo nos enche de coisas essas que nos afastam da presença do Todo-Poderoso, do Soberano. Portanto, violou o primeiro mandamento da aliança, e essas consequências foram terríveis. E tudo isso porque Israel não escutou, simplesmente não escutou. Esta palavra é importante no Salmo, em todo o Antigo Testamento, é um verbo-chave, em todo o Deuteronômio. Sobretudo, Deuteronômio 6,4. E Jesus retoma esse texto também. Não terás outro Deus, adorarás somente o Senhor nosso Deus com todas as suas forças, com todo entendimento, com toda a sabedoria. Busque a Deus em primeiro lugar. É o que Jesus se refere em Marcos 12, 29. É muito forte a presença de Deus, o Deus da aliança que liberta o seu povo de todas as escravidões, de todas as opressões, que caminha com ele pelo deserto, sustenta-lhe aos passos e o alimenta constantemente. Veja, meu querido e minha querida, quanto que Deus tem feito isso na sua vida. Faça uma introspecção e veja se de fato você está caminhando na vontade, na aliança e no escutar ao Senhor. Portanto, todavia, nesse momento, Israel abandonou esse Deus, tornando-se idólatra, por deixar de escutar o que é parceiro, aliado, que propõe coisas para nós. Deus é um Deus aliado que está conosco, que está caminhando conosco. Israel deixou de crer que existe somente um Deus de suscitar liberdade e vida. Todos os outros deuses geram somente opressão, exploração e morte. Basta nós observarmos na sociedade quanto que as pessoas estão sendo exploradas, oprimidas. Hoje nós observamos quantas pessoas que estão vivendo numa opressão, numa depressão, numa coisa caótica, porque não tem esse Deus, não fizeram uma aliança com esse Deus e hoje já estão mendigando, estão passando fome espiritual. A expressão "eu sou o Javé, seu Deus", encontra-se somente aqui e nas outras fórmulas do Decálogo, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. O Salmo, portanto, reforça a ideia de que não há outro Deus além de Javé. Nós não precisamos de mais ninguém a não ser Javé. E como profeta do Pai, Jesus denunciou o culto vazio. Se você observar aí Mateus 15, 8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Isto era Jesus, referindo-se ao seu povo, a muitas pessoas que caminhavam com ele. E Jesus faz referência ao profeta Isaías no capítulo 26. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração muito distante. Como é que anda o seu coração, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã? Como é que tem sido a sua adoração? Como que tem sido esse Deus da vida em meio a toda a nossa rebeldia? Como é que você anda? Portanto, mostrou que há somente um Deus, que quer vida para todos,
João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, libertando as pessoas de todas as formas de opressão e dominação e de certos milagres sem sentido. Saciou o povo. Se você observar Marcos 30:44, nós observamos o quanto Jesus saciou o seu povo, tornando-se ele próprio o pão da vida. João 6:35 declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E doador da água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. Meus queridos irmãos e irmãs, será que não quebramos essa aliança? Será que de fato temos escutado a voz de Deus? Será que de fato nós temos adorado esse Senhor? Eu quero concluir dizendo o seguinte: precisamos tomar todo o cuidado, a começar em mim. A começar em mim. Vez por outra eu me pego deixando Deus de lado, não buscando a presença de Deus como lhe é devido, adorá-lo como é devido. Talvez os meios de comunicação, a televisão, as coisas, o celular, seja lá qual for, há muitas coisas hoje que têm tirado a nossa verdadeira adoração. Temos adorado muitos objetos e muitas coisas. Deus quer matar a nossa sede e quer abater o nosso inimigo, mas se faz necessário um culto verdadeiro, não um culto hipócrita, como foi denunciado pelo homem de Deus no meio do povo. Escuta, povo, escutem, quero exortar-te, quero chamar-te a atenção para o verdadeiro Senhor da história, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero orar com você e por você, e quero que você curve os seus olhos, sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, de fato, nós nos colocamos diante da Tua presença e reconhecemos sempre o Teu senhorio, a Tua soberania, e cremos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, o nosso sustentador, Tu és o Criador dos céus e da terra, e sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos a Tua face, nós buscamos a Tua face, a Tua compreensão, o Teu entendimento. E, ó Deus, vê se há algum caminho mau dentro de nós e guia-nos pelos caminhos eternos, pelas veredas da justiça, Deus, a fim de que possamos sempre glorificar e exaltar o Teu nome. Toma, ó Deus, a vida da Tua igreja em Tuas mãos. Abençoa-nos, ó Pai, e fortalece-nos, ó Deus, a cada dia, e que se porventura quebramos a aliança e deixamos de ouvi-lo, ó Deus, que os nossos corações encontrem o momento oportuno, ó Deus, para escutar o Senhor e para fazer, ó Deus, com que o Teu nome seja glorificado através de nós. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto, aceita, Senhor, o nosso perdão, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O amor, as consolações, os ensinos benfazejos do Espírito Santo de Deus repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.